pessoal, estamos aqui para mais uma aula de bases matemáticas e nesse vídeo nós vamos estar falando de funções compostas. Bom, as funções compostas, elas são basicamente, como nós já diz, uma composição de funções, né? Nós vamos trabalhar com uma composição de funções. Então vamos imaginar aqui que nós temos duas funções, uma f, que tem como domínio A e contradomínio B, e uma função g, que tem como domínio B e contradomínio C. Bom, aqui nós já percebemos que nas funções compostas, nós vamos trabalhar com elas e vamos ter que o contradomínio de uma é o domínio da outra, tudo bem? Então, o nosso B aqui da função f, que é o contradomínio, vai ser o domínio da nossa função g, certo? Então, contradomínio daqui, domínio para f, vai ser igual ao domínio para a função g, certo? Bom, na composição de funções, nós vamos ter dois tipos. Na notação, a primeira vai ser o que nós chamamos de fog, que ela nada mais é do que a f de g de x, tudo bem? E também nós teremos o inverso, o gof, que é a nossa g de f de x, tudo bem? Bom, como que a gente vai trabalhar com as funções compostas? Qual que é o procedimento para a gente calcular uma função composta? A gente vai fazer uma analogia em que uma máquina vai processar a nossa variável pelas funções. Então, como assim? A gente vai começar inicialmente com a nossa variável x e nós vamos processar ela pela máquina g, primeiramente. Então, vamos ter aqui a máquina g e ela nos vai dar g de x. Esse g de x aqui será o nosso novo x para processar pela máquina f. Então, aqui nós teremos o f, e processando o g de x pela f, nós teremos f de g de x. A mesma coisa nós vamos fazer para o golf aqui, para o g de f de x. Primeiramente, a gente vai ter nossa variável x, vamos processar ela pela máquina f, aqui começando de dentro para fora. A máquina f vai processar o x e nós vamos ficar com f de x. Esse f de x aqui é a nova variável de g, que a gente vai passar pela máquina g. Então, a gente vai ter aqui a g. Processando f de x para g, a gente vai ter g de f de x. No exemplo, a gente vai ficar um pouquinho mais claro como que é esse procedimento. Então, vamos ver um exemplo aqui. A gente vai ter aqui a nossa f, que tem como domínio os reais e o contradomínio os reais. E a nossa g aqui vamos ter como domínio os reais e contradomínio os reais. Notem que o contradomínio de f é igual ao domínio de g. Então, a nossa f aqui vai ser x ao quadrado mais 5 e a g de x vai ser 2x mais 1. Então, como que a gente vai fazer a nossa f de g de x, o nosso fog? Então, primeiramente, a gente vai ter a primeira variável aqui, x, e a gente vai passar ela pela máquina g, tudo bem? Então, vamos ficar com g aqui. Processando o x por g, a gente vai ficar com g de x, que é o quê? Que é 2x mais 1. Tudo bem? Então, vamos ficar aqui com 2x mais 1. Agora, todo esse 2x mais 1 aqui é a nossa nova variável x. A gente vai passar tudo isso aqui pela máquina de f. Ou seja, vamos ficar com f, que é o quê? X quadrado mais 5. Só que o nosso novo x aqui é o 2x mais 1. Então, a gente vai ficar com o x, que é 2x mais 1, ao quadrado, e mais o 5. Isso aqui já é a nossa f de g de x. F de g de x. Agora, para o GOF, para o nosso g de f de x, vamos fazer o mesmo procedimento. Então, a gente vai começar com a variável x. Só que agora nós vamos passar pela máquina f.
o nosso x é o nossa f é o quê? Nossa f é x ao quadrado mais 5. Tudo bem? Então, vamos ficar aqui com x ao quadrado mais 5. Agora, esse x ao quadrado mais 5, ele é a nossa nova variável. Então, a gente vai passar ele pela máquina g. A nossa nova variável de g é o x ao quadrado mais 5. Então, se o nosso, o nosso g de x aqui é 2x mais 1, o nosso x aqui, a gente vai trocar ele por x ao quadrado mais 5. Então, o que a gente vai ficar? A gente vai ficar com 2, que multiplica x ao quadrado mais 5, mais 1. Isso aqui é a nossa g de f de x. Facinho. Agora, um outro exemplo aqui um pouquinho mais complicado é o seguinte. A gente vai ter aqui a nossa f de x, que é a exponencial com base a, sendo que o a é maior do que zero. Então, a nossa f aqui vai ter como domínio r e como contradomínio os conjuntos reais positivos, tudo bem? E a nossa g aqui, ela vai ter como domínio os reais positivos e como contradomínio os reais. Então, notem que aqui, de novo, o contradomínio de f vai ser igual ao domínio de g, tudo bem? E a nossa g de x aqui é o logaritmo de x na base a. Bom, a gente quer calcular de novo o nosso FOG, f de g de x, e o GOF, que é o g de f de x. Então, novamente, a gente vai usar a maquininha. A gente vai pegar o x, nós vamos passar pela máquina g, e a nossa g é o log de a de x na base a. Então, vamos ficar com log de x na base a. Essa aqui é a nossa nova variável. Então, a gente vai passar essa variável aqui pela máquina f. O que é a nossa f? Nossa f é a exponencial da base a. Então, a gente vai ter o a, só que o nosso novo x é o log de x na base a. Então, a gente vai trocar esse x aqui pela nossa variável aqui. Então, a gente vai ficar com log a elevado a log de x na base a. Tem uma propriedade, como o logaritmo e a exponencial elas são funções inversas, a gente pode cancelar a exponencial com o logaritmo. Então, a gente vai ficar que esse resultado aqui é igual a x. Então, de novo aqui, o f é a inversa de g e o g é a inversa de f. Agora aqui para a nossa GOF, para a nossa g de f de x, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vamos começar com x, nossa variável. Vamos passar pela máquina f. A nossa f é o quê? Nossa f é a exponencial de base a. Então, a gente vai ter a de x. Agora, a nossa nova variável aqui é essa exponencial. Então, a gente vai passar ela pela máquina g. Bom, o g ele é log de x na base a. Só que o nosso novo x é a exponencial. Então, a gente vai substituir essa exponencial aqui na nossa g. Então, vamos ficar com log exponencial na base a. De novo, qual que é o número? Pela definição de logaritmo, a base elevada a qual número que dá a base elevada a x? É o x. Então, a gente vai ter que, de novo, o resultado aqui é x. Bom, notem que deu o mesmo resultado justamente porque as duas funções são inversas. E é por isso que deu o mesmo resultado para as duas, tanto a função composta f de g de x quanto a g de f de x. Bom, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Até a próxima aula.